Olá, seja muito bem-vindo ao Região aqui pela TV União. Estamos em sinal aberto e digital para todas as cidades da nossa área de cobertura e também nas redes sociais. Hoje vamos falar sobre volta às aulas e também sobre doenças em crianças. Para falar sobre esse assunto, eu recebo com muito prazer a médica pediatra cooperada da Unimed Leste Paulista, a doutora Maria Francisca Vilar. Doutora Maria Francisca, seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença hoje aqui no Região. Prazer é meu. Doutora, e por que é tão comum as crianças ficarem doentes com a volta às aulas? Na verdade, é um período de que as crianças são poupadas, né? O período de férias, onde eles têm uma rotina mais livre, com menos contato com outras crianças, geralmente atividades mais ao ar livre também, com menos confinamentos. Então, eles ficam com a imunidade mais poupada, né? Mais preservada. Com a volta às aulas, existem os grupos, né? Então, os lanches são tomados em grupos, as salas fechadas. Hoje, pelo calor, estão se usando mais ar-condicionado, então as salas estão geralmente com a ventilação um pouquinho mais prejudicada. E as atividades em grupo, então, atividade física, os trabalhos escolares, as aulas, isso faz com que eles fiquem expostos ao contato interpessoal, e com isso aumenta a chance de ser contaminado por alguns quadros infecciosos. Na grande maioria das vezes, quadros virais, tá? Que é o que propaga com muito mais facilidade também. E quais são, dentro dessa categoria viral, quais são as doenças mais comuns, que afetam as crianças nessa idade escolar? Então, a idade escolar, a grande maioria das vezes são infecções virais, como vírus que acometem a via respiratória alta, com os processos de uma rinite aguda, o resfriado comum, as faringites. Às vezes elas podem se complicar com otite, sinusites e às vezes até quadro pulmonar. As crianças mais velhas têm uma tendência a ter infecções também bacterianas, que também se propagam entre pessoas, né, com o contato direto. Mas as crianças mais jovens, a grande maioria das vezes, os processos são mais virais e menos preocupantes, embora muito frequentes, tá? A senhora poderia especificar essas faixas etárias? Ou seja, quais são as crianças mais vulneráveis a essas doenças infecciosas, a faixa de idade delas? Os mais expostos são as crianças mais jovens. Primeiro, porque eles têm uma condição de anticorpos e de preparo imunológico menor. Então, crianças abaixo de 2 anos, geralmente eles têm mais tendências a adoecer. Mas também a grande maioria das infecções são mais quadros virais. Podendo hoje, que é uma preocupação, as complicações com os quadros respiratórios mais baixos, tipo as bronquites, as bronquiolites e as pneumonias. Mas isso não é a maioria das vezes são quadros respiratórios mais leves. As crianças acima de 2 anos, elas já ficam mais expostas, além dos quadros virais, a alguns quadros bacterianos, como as amidalites purulentas, as sinusites infecciosas, tá? E, eventualmente, os quadros pulmonares, mas já é um pouquinho mais difícil. Algumas mães, logo que percebem alguma alteração na saúde da criança, correm com a criança para o pronto atendimento. E nem sempre é necessário levar a criança à UPA, por exemplo, né? Quais os sintomas que merecem mais atenção por parte dos pais irresponsáveis e que vão determinar a ida dessa criança para o atendimento em saúde de emergência? Sim. Na grande maioria das vezes, a procura pelo serviço médico de imediato, ela não é nem importante e nem decisiva, porque dificilmente se consegue fazer um diagnóstico nas primeiras horas de febre. Então, o que a gente costuma orientar os pacientes é que no quadro febril, o mais importante é o controle da temperatura, que isso pode ser feito em casa, com antitérmicos, com banho, com compressas e com hidratação, até para que se espere os sinais que estão por vir. Algumas vezes a gente espera até 72 horas de um quadro febril para definir um diagnóstico.
Os casos que precisam de uma procura imediata a um pronto atendimento são casos em que a febre é de difícil controle, uma febre muito alta, ou que a criança demonstre uma prostração, uma queda do estado geral importante. E muitas vezes, quando associada a vômitos ou a desconforto respiratório, a gemência em crianças pequenas, esses são os sinais de alerta mais evidentes para uma procura imediata. Caso contrário, abaixando a temperatura, uma criança que fica em bom estado geral, ativa, que brinca, que não demonstra nenhum desconforto importante, pode aguardar até 72 horas em casa para se definir melhor o quadro. A criança que apresenta algum sintoma, ela deve ser enviada para a escola? Eu considero, assim, sintomas leves em crianças maiores, que é possível ir para a escola. Hoje, até com um hábito que nós já criamos, com essa recente pandemia que vivemos, o uso de máscara ou distanciamento com os amigos nesse evento, eu acho prudente, né? Agora, as crianças pequenas já costumam ficar mais debilitadas ou que dormem mal, então elas têm um dia mais difícil e elas não conseguem manter esse distanciamento. Então, crianças menores, eu sugiro que fiquem em casa, que sejam medicadas, que respeitem o horário do sono, que incentivem melhor a hidratação em casa e que, definindo que não é um quadro muito importante ou que a febre ceda logo, eles voltam para a escola. Se o quadro se prolongar, muitas vezes vai precisar de um diagnóstico e um tratamento, e aí acaba afastando um tempo maior das atividades escolares. E como tratar essa criança em casa, já que não é recomendado o serviço de urgência e emergência logo que a criança apresente alguns sintomas? Então, como a mãe deve tratar essa criança em casa, doutora? Inicialmente, eu acho que é monitorar a temperatura, né? Existem antitérmicos que podem ser intercalados com efeito direto no controle da temperatura e que são medicações diferentes, portanto, ela pode repetir no intervalo de algumas horas. A hidratação efetiva, né? Então, incentivá-los a ingerir líquidos, que as crianças muitas vezes deixam de se alimentar porque perdem o apetite, mas a parte hídrica é a mais importante e é a que tem que ser estimulada. Deixar a criança repousar, então evitar as atividades físicas nesses dias de quadro febril, para poupar as energias e deixar focar mais no controle do quadro infeccioso. E uma atenção especial aos sinais de alarme, como a gente tinha dito, que seria o momento de procurar um serviço de atendimento. O Região faz agora um breve intervalo. Voltamos já já com a doutora Maria Francisca Vilar, ela que é médica pediatra cooperada da Unimed Leste Paulista. Até já. Nós já estamos de volta aqui no Região, hoje com a presença da doutora Maria Francisca Vilar, médica pediatra cooperada da Unimed Leste Paulista. Ela está falando aqui sobre a volta às aulas e as doenças que mais afetam as crianças. Doutora, como a escola pode ajudar na prevenção e também melhorar o ambiente a fim de que as crianças não fiquem doentes tão facilmente dentro do ambiente escolar? Eu acho que as condições de higiene são as mais importantes, que fato que isso já é estimulado nas escolas. Então, ambientes arejados, eu acho que classes com um contingente de crianças num número razoável, que mantenha uma disposição de distância e de relação interpessoal aceitável. A limpeza das salas, a higiene dos utensílios ali, abrir as salas para que ventile, para que tome sol, né? E o hábito de lavar as mãos sempre que tiver uma atividade coletiva, principalmente na hora da alimentação, evitar compartilhar utensílios ou materiais quando a criança tem algum sintoma, e principalmente ter uma atenção especial às crianças que têm algum sintoma mais evidente, para comunicar à família e tentar deixar essa criança um pouco mais preservada das atividades em geral,
e um distanciamento entre as outras. Os bebês mais jovens, geralmente as cuidadoras com a higiene das mãos, né? Alguma funcionária que tenha sintoma gripal ou um quadro febril, se preservar e preservar as crianças também com o uso de máscaras. Eu acho que é prudente em qualquer atividade hoje de trabalho, um funcionário que tenha qualquer sintoma, mesmo antes de ter uma suspeita, eu acho prudente ele preservar os colegas e as pessoas que estão ao redor. Então, acho que é mais a questão de higiene básica, lavar as mãos, manter um distanciamento aceitável, evitar aglomerações e ambientes saudáveis onde circulam as atividades das crianças. Esses cuidados na escola e em casa, o que é que os pais podem fazer para proteger as crianças que vivem no ambiente escolar, às vezes não muito bem cuidado do ponto de vista do que a senhora acabou de dizer aí dessas orientações? Eu acho que assim, no momento que a criança chega da escola, sempre é importante uma prática de um banho, de troca de roupa, de repente fazer uma higienização nasal, com soro fisiológico mesmo, né? Sempre manter as unhas bem cortadinhas, o cabelo preso. Então, isso tudo preserva a criança de uma exposição indesejada, né? A parte da oferta de líquidos, de hidratação, e eu acho que é fundamental a gente falar, manter uma dieta saudável, que é o que vai deixar a criança preparada para os futuros contatos que ela vai ter ao longo do ano e ao longo da vida, né? Então, incentivar alimentos frescos, alimentos saudáveis, a ingesta de frutas e legumes, bastante líquido e o asseio pessoal. Perfeito. Quando a criança tem essa alimentação correta, porque em período de férias há um certo relaxamento, né? Sim. A disciplina não é cumprida à risca, né? Durante esse período de férias. Além da alimentação, quais outros hábitos devem ser incentivados na criança? Eu acho que atividade física, né? Atividade física tanto regrada, que seria um esporte, como brincadeiras, né? Ou recreação em campos, em parques ou gramados, que ela tenha como se divertir, mas também respirar ar puro e estar num ambiente mais amplo. É, evitar assim, o confinamento também domiciliar em só jogos de computador, ou televisão, ou os vídeos, né? Então, ter uma vida mais saudável no sentido de recreação, de atividade física, de ter momentos mais lúdicos no dia a dia, do que o confinamento mesmo domiciliar. Então, intercalar as atividades. Não tem como a gente excluir hoje a parte da tecnologia para as crianças. Quanto mais velhas, mais eles usam e vão acabar usando, e é interessante que use. Mas eu acho que precisa de dosar, né? Então, precisa manter as atividades não tecnológicas também no dia a dia dessas crianças. E a alimentação não tem grandes segredos. Eu acho que a disciplina é alimentação no horário certo, as quantidades adequadas, uma alimentação simples e saudável. Sobre a vacinação, como manter a carteirinha da criança atualizada contribui para um ano escolar sem tantos problemas de saúde, sem tantas complicações, doutora? As vacinas, elas têm o poder de te preservar as infecções graves e as complicações infecciosas decorrentes de algumas doenças. Então, as vacinas não têm o poder de te vedar qualquer tipo de infecção. Então, ela tem uma proteção, o risco de contágio é menor e o risco das complicações daquelas doenças também. Então, de um modo geral, a vacina vai preservar essa criança tanto de desenvolver uma doença e principalmente de desenvolver as complicações das doenças. E dessa maneira, ele cuida tanto da sua saúde quanto dos que estão em volta. Então, a carteirinha de vacina é importante que esteja em dia. Quem monitora isso pode ser o pediatra que acompanha com a mãe nas consultas de rotina, ou em caso de dúvida, ela pode levar ao posto de saúde para poder checar.
fora as campanhas que eles também fazem essa checagem para ver se tem alguma coisa que está em falta. E existem hoje também algumas vacinas fora do calendário do posto, né? Que são vacinas um pouco mais amplas ou vacina contra doenças que o posto não dispõe. Isso, claro, que depende do recurso familiar, financeiro, mas é importante que seja informado essa opção, que algumas famílias queiram complementar essas vacinas. Isso tudo pode ser conversado nas consultas de rotina com o pediatra. E existem outros fatores a que os pais devem ficar atentos com a volta às aulas? Por exemplo, como saber se a criança precisa de óculos ou se a mochila tem o peso ideal? Eu acho que, assim, a partir dos 4 anos de idade, é uma observação importante e, às vezes, até uma avaliação oftalmológica se faz necessário. A partir dos 7, sem dúvida que é necessário uma avaliação inicial. Fora isso, uma atenção especial em como a criança se comporta na hora das tarefas, o quanto ela se distancia dos seus livros, dos seus cadernos, qual que é a necessidade dela de sentar muito à frente para poder enxergar o espaço da apresentação na escola. Isso, até a escola geralmente tem uma atenção nesse sentido, mas tem crianças que não relatam a dificuldade, eles vão só se adaptando à dificuldade, tanto auditiva quanto visual. Então, uma atenção especial à proximidade da TV, à proximidade dos cadernos, a necessidade de cada vez sentar mais à frente, ou a criança que senta mais ao fundo, mas se dispersa muito, às vezes ela pode não estar realmente conseguindo acompanhar o que está sendo explanado, e uma avaliação oftalmológica em torno dos 4 aos 7 anos eu acho bastante importante. A questão das mochilas é uma questão bastante complicada, no sentido de que o principal motivo da escolha das mochilas é o personagem que vai estar estampado, né? Então, o tanto de cores e de detalhes que tem. Então, realmente, as crianças querem escolher alguns super-heróis, alguns desenhinhos, alguns motivos que são importantes para eles, mas ficar bastante atento em relação a crianças menores precisam ter as mochilas com rodinha, né? Eles não podem carregar as mochilas nas costas. Essa mochila de rodinha também tem que ficar atento se a alça ela é compatível com o tamanho da criança, porque senão ele fica todo desajeitado para tentar organizar aquela malinha, né? As mochilas de alça que vão às costas, elas também têm um ajuste adequado para cada formato, para cada tamanho de tronco e idade da criança. Então, precisa ajustar isso de uma maneira que ele consiga manter a coluna ereta e o peso dessa mochila tem que ser o que é suportável para essa criança. Então, sempre organizar melhor os materiais que são levados à escola. Então, verificar qual a necessidade de levar alguns cadernos, não precisa levar todos em todos os dias, o estojo também usar o que é mais necessário para aquele dia e distribuir na mochila de uma maneira que o material mais pesado fique junto à coluna e os mais leves nos bolsos de fora. E, atenção à postura dessa criança ao levar esse material. Ela sempre vai demonstrar se aquilo está sendo demais ou desajeitado para ela. Então, você olhando a postura de como aquela criança carrega a mochila, já dá para ver que tem alguma coisa errada. Aí precisa fazer um ajuste. E pedir um auxílio à escola, né? Qual que é o material diário necessário, para que não leve tudo todos os dias. Eu acho que é mais prático você deixar pronta essa mochila, mas realmente hoje em dia as apostilas é muita coisa para ser levada no dia a dia. Doutora Maria Francisca Vilar, médica cooperada da Unimed Leste Paulista, médica pediatra, muito obrigado pelas suas informações, pelos seus Obrigada, esclarecimentos. A quem está nos assistindo aqui pela TV União em sinal aberto e também quem está nos acompanhando pela internet. Muito obrigado. Obrigada eu pela oportunidade, espero que tenha ajudado. Muito obrigado. E o Região vai ficando por aqui, agradecendo a sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.